Gratidão a todos pela possibilidade de nos encontrarmos presentes nesse espaço digital. Eu sou a professora Camila Matos, da disciplina de Sociologia, e hoje, num curto espaço de tempo que a internet nos possibilita, a gente vai dialogar um pouquinho sobre um campo muito importante dos estudos da sociologia, que é a religião, e a gente vai conversar um pouquinho sobre neopentecostalismo. Então, dentro dessa nossa videoaula, eu vou tentar descrever para vocês as principais características desse movimento neopentecostal, tentar explicar essa relação entre a produção de bens simbólicos do neopentecostalismo e essas carências da sociedade contemporânea, e tentar nesse vídeo demonstrar como se dão essas relações de trocas simbólicas no contexto neopentecostal. Então, vamos lá. O neopentecostalismo ele é o resultado de transformações e de readaptações das igrejas pentecostais, né, que veio à tona no final da década de 70, no século passado, no caso, e que hoje ela se faz muito presente nas mais diversas áreas, sobretudo do contexto nacional, na mídia, da mídia ao cenário político, né. E então, segundo o Ricardo Mariano, que é doutor em sociologia pela USP, essa vertente pentecostal que mais cresceu nas últimas décadas e que despertou essa atenção da imprensa, dos meios de comunicação, dos pesquisadores, da própria Igreja Católica, que vem perdendo os seus fiéis para as igrejas evangélicas. Então, assim, segundo o Mariano, essa nova roupagem do protestantismo no Brasil, a gente pode afirmar que essas igrejas, as neopentecostais, elas realizaram as mais profundas acomodações da sociedade. Se a gente pensar em termos de mutação da igreja protestante, né, do protestantismo, através dos tempos. Então, esse neopentecostal, ou prefixo neo, ele é utilizado para marcar uma formação mais recente, bem como esse caráter de novidade. E ele tentou ali dentro das suas possibilidades tentar desmistificar, tentar quebrar esse estereótipo de crente que existe no nosso país. Então, dentre as principais características, a gente pode trazer que o neopentecostalismo ele traz muito forte um ativismo político, partidário, ele traz muito forte a função da questão terapêutica, né, da venda, da cura, na crença da prosperidade, né, através dessa ligação com essas organizações, com essas igrejas. No entanto, é muito importante que essa classificação, a gente entenda, né, que essa classificação ela tem uma abrangência muito diversa, sobretudo para vários pesquisadores do tema, que eles atribuem esse termo, o neopentecostal, a tantas outras denominações dessa igreja, né, aqui presente, sobretudo quando a gente dialoga com essa questão do reconhecimento dela no meio acadêmico. Então, esse fenômeno das igrejas neopentecostais, ele se dá, como a gente já afirmou, no final da década de 70, no momento em que membros, né, dessas denominações consideradas pentecostais, eles se desvinculam para formar suas próprias igrejas. Então, a gente está falando aqui do bispo Edir Macedo, do missionário R.R. Soares, fundadores, né, da maior neopentecostal que nós conhecemos aqui, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, e vindo desse último, né, após uma ruptura aí com a Igreja Nacional da Graça de Deus. Então, mais tarde, a gente encontra outras denominações que se fariam conhecer, né, como em 1984, a Igreja Renascer em Cristo. Então, segundo o próprio Ricardo Mariano, elas atestam, né, essa ruptura com sobretudo no que diz respeito à questão cultural, né, das igrejas evangélicas. Então, elas tentam romper com aquela característica do crente das igrejas evangélicas e trazer uma nova roupagem, sobretudo estando presente nos meios de comunicação. Hoje em dia, como a gente acessa a internet nos meios de comunicação mais tecnológicas, na internet, nos smartphones, em inúmeros campos. E então, quando a gente trazendo, né,
mais pro contexto da nossa conjuntura, quando a gente fala da igreja neopentecostal que surgiu lá em 70, a gente consegue entender que quando ela dialoga sobre a venda da cura, quando ela dialoga sobre a venda da prosperidade, ela encontra, sobretudo nesse período que passamos, né, do atravessamento da maior crise sanitária dos últimos anos, né, uma das 5 maiores da história da humanidade, ele consegue encontrar, sobretudo nesse período, assim como encontrou na década de 70, um solo fértil para conseguir procriar, para criar, sobretudo, raízes. Porque a igreja, esse campo neopentecostal, ele tem esse diálogo muito forte que permeia o campo partidário. Então, como mesmo com essa roupagem de neo, ainda ela é de uma versão muito conservadora. E ela encontrou, como eu disse anteriormente, esse solo fértil, considerando que nós estávamos passando por um período dessa guerra, né, entre direita e esquerda no país, com a prisão na época do presidente Lula, com a ascensão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, mesmo não sendo uma pessoa que viesse a público e dissesse que era pertencente a uma dessas igrejas, a uma dessas organizações, como a ideia de Deus, pátria e família, ela partia, né, de um conceito de conservadorismo. Ela encontrou nessas religiões, na Igreja Universal, em algumas outras nomenclaturas, um solo fértil para conseguir dialogar, sobretudo, com as pessoas que participam, né, dos afiliados, das pessoas que participam dessas igrejas. Então, a gente consegue responder aqui o segundo questionamento, que é a venda de bens simbólicos. Então, como nós estávamos passando por um período que nem a ciência conhecia direito como a Covid iria ter desdobramentos no nosso organismo, era um período que as pessoas ficaram muito desempregadas, que foi necessário a questão do distanciamento social, a igreja conseguiu estar ali novamente como em 70, num período que saía-se, né, do período de ditadura militar, então conseguiu encontrar ali um terreno fértil e bastante sólido para conseguir conversar mesmo à distância e com o uso das tecnologias, que é uma das características, né, o uso dos meios de comunicação, a televisão, a internet, o rádio, para conseguir conversar com essas pessoas. E como que acontecia essa venda simbólica? Como que acontece essa venda por bens simbólicos? Assim como algumas igrejas, além de vender o próprio dogma, né, mais conservador, de que a mulher deve estar ali em um degrauzinho abaixo do seu companheiro, que ela deve ser uma serva do seu marido, como a ideia é, sobretudo, vender, né, esses bens simbólicos, considerando, né, o uso, sobretudo, da Bíblia. E eu falo isso de forma superficial, porque não professo a minha fé na igreja evangélica, então entendo que se trabalha com aquilo que se tem. Então, se a gente levar em consideração a conjuntura da pandemia de Covid, num período que, como eu disse anteriormente, nem a ciência entendia o que estava acontecendo, não havia uma leitura do genoma desse vírus, encontrou-se ali um ambiente propício para vender, né, a prosperidade, para vender ali a cura, e ainda em formato um pouquinho de crítica, mas dialogando com aquilo que o próprio governo nos traz. Nós vivemos em um país onde 58% da população é negra. Então, esse ambiente conservador, ele traz uma série de práticas que é muito complicada, considerando não apenas o pertencimento étnico e racial, mas várias questões. Por exemplo, quando a igreja neopentecostal ela vende a cura, quando a gente olha, por exemplo, para dados oficiais, boletim epidemiológico HIV e AIDS, que foi lançado em 2022 pelo governo, 60% das mortes dos últimos 10 anos, elas são elencadas por mulheres negras. E a maior participação nas igrejas neopentecostais é justamente da população negra. Então, quais são? Esse é um dos desdobramentos, né, da venda desses bens simbólicos, de pessoas que deixam, né, a possibilidade, né, de encontrar cura
através da medicina, do uso de medicações, mesmo com essa roupagem de novo, a igreja neopentecostal ainda assim ela está vendendo, está se colocando como a igreja católica se colocou na Idade Média na venda de indulgência. Então esse é um ponto muito interessante da gente parar para conversar, parar para entender como que acontece a participação das igrejas neopentecostais hoje em dia, né, na atual conjuntura. Outra questão muito interessante é que se diz assim, que essas pessoas, né, os seus fiéis vão para essas igrejas e o que é esses bens simbólicos, a troca acontece sobretudo com a participação em mais eventos promovidos pela igreja e tudo mais. Mas o que não é dialogado com mais intensidade é que muitas vezes essa troca simbólica, ela acontece num momento que, inclusive, de carência, né? Sobretudo nos momentos de carência desses fiéis, e que a pessoa vai lá, deixa parte do seu salário, ela coloca aquilo que ela consegue. E sobre isso existe um diálogo também sobre o enriquecimento ilícito dessas organizações, porque mesmo sendo um segmento religioso, algumas, sem citar nomes, porque nós conhecemos da mídia mesmo, que existem alguns patrimônios dessas igrejas que são levantados a partir desses donativos das pessoas que vêm para fazer a compra desses bens simbólicos. Então é muito pertinente que a gente traga esses questionamentos, que a gente entenda o que são esses bens simbólicos, como que acontecem essas trocas e, como eu disse anteriormente, dialogando com aquilo que nos atravessou, que foi a pandemia, que foi um momento que foi ainda mais pulsante, um momento de transição de governo, onde, como eu disse, o ex-presidente encontrou ali um terreno fértil. Outro desdobramento da questão do neopentecostalismo são as bancadas que se formam em espaços de governo. O Brasil é um estado laico e mesmo assim ainda existe uma forte participação de parlamentares que se intitulam, né, participantes da igreja X, Y, e em nome dessas organizações ele consegue se eleger e levar, no caso, essas ideologias, esses dogmas dessas igrejas para a formulação de políticas públicas, o que é outro atravessamento, outro problema, né? Considerando que, pelo fato do Estado ser laico, quando leva-se nessas proposições de dentro dessas igrejas para esses espaços, essa política pública ela não atravessa todos os corpos, considerando que ela foi feita para aquele fiel que pertence a determinado segmento. Outro fator nesse mesmo sentido, que se multiplicou, né, dentro desse período, né, da carência aí da população por ajuda, sobretudo espiritual, aumentou-se aí o número do preconceito de gênero, preconceito racial. Então é o tipo de diálogo que infelizmente as igrejas neopentecostais elas trazem, né, dentro dessa vertente de repaginado, ela traz ainda a questão do conservadorismo. Então, aqui bem curtinho para a gente finalizar, outra alternativa do protestantismo, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, no qual esses estereótipos eles parecem, mas não valer, né, para rotular o protestantismo, uma vez que essa proposta ela vai se adaptar à sociedade enquanto arranjo social. Então, assim, conforme os arranjos sociais vão se fazendo, sobretudo, como eu disse agora há pouco, na política, o neopentecostalismo ele consegue estar presente nesses espaços. Então, não sei se eu consegui responder todas as perguntas solicitadas, né, para nossa aula. Chegamos ao final dessa aula, fico imensamente grata pelo tempo que se dispuseram a estar comigo para que a gente dialogue nesse tema tão importante dentro do pensamento sociológico, considerando a questão da religiosidade. Peço desculpa porque meu celular acabou saindo um pouquinho de enquadro durante a gravação, mas me coloco aqui à disposição para que a gente continue dialogando e nos construindo na coletividade. Gratidão, abraços e até mais. Tchau, tchau.